Olá, sou Bruno Hoffman e essa é mais uma edição da Direto da Gazeta. Hoje vamos falar de artes visuais e os nossos convidados são muito especiais. Pode jogar na tela, Fabiano. Felipe Grimaldi, os homens mais pops dessa cidade. Que isso? E Carolina Erzenhut. Acertei? Acertou. Quase lá. Quase lá, mas tudo bem. Então, por favor, fale seu nome, que é um nome complicado. Carolina Erzenhut. Perfeitamente. Você lidera a Aborda Arte, que é uma, eu não sei como chamar, uma companhia. É uma agência. Uma agência de artistas visuais. Um deles é o Felipe, Isso. o mais pop de todos, provavelmente. O mais pop de todos. E aí, Felipe, a gente já fez uma entrevista no ano passado. Muito boa, por sinal. Eu e a Natália Brito, que agora já foi para outro lugar. Não morreu, né? Está em outra... né? Foi para outra agência. E eu queria falar com você, o que mudou de lá para cá? Naquele tempo você tinha 800 mil seguidores, passou de 1 milhão? Passou de 1 milhão já estamos quase em 1 milhão e 200. Cara, eu acho que tenho me profissionalizado mais nessa parte do conteúdo, né? Assim, a internet é uma coisa que veio pra mim depois, que eu já era artista já. E aí, desde que quando você me entrevistou até hoje, eu acho que eu me reconheço mais como essa pessoa, né? Mais pública, assim, as pessoas me param na rua, tal, que era coisa que não acontecia antes. E as matérias como a que você fez me ajudou a chegar nesse lugar aí, né, cara? Um olhar de fora, assim. E eu queria falar com você também, eu acho que é importante ele trazer essa visibilidade para as artes plásticas. Qual que é essa importância de ter um artista plástico, normalmente é uma pessoa um pouco mais reclusa ou não tão conhecida do grande público? Qual que é a importância de ter uma pessoa que saiba falar com as redes sociais como ele? Eu acho que hoje, né, como todo mundo, né? Todo mundo é meio PJ, né? Acho que já não tem mais esse lugar, né? Nada que você faça dá para ser tão pessoa física só. Eu acho que o Felipe uniu duas coisas, né? Primeiro, essa possibilidade de apresentar para o grande público, né, muitos outros artistas, então acho que isso é muito potente, mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma coisa que a gente sempre discute internamente na Aborda, eu acho que o Felipe também ajuda a gente a corroborar esse pensamento, que é o artista entender que o trabalho da rede social, ele não é um trabalho que você faz à parte, é que você tem que fazer junto, ao mesmo tempo, e talvez, eu ouso dizer, várias pessoas vão me criticar, né, mas com uma importância igual do trabalho artístico. Né? Só puxa o microfone um pouquinho mais perto aqui. Isso, perfeito. Não adianta você criar e ninguém saber, né? E hoje o saber está na internet. Então, eu acho que não dá para a gente... Antigamente, a gente pensava... o trabalho, você cria e aí as pessoas vão ver, elas vão num lugar, vão no outro. Hoje tem que estar na internet. Então, acho que o Felipe trouxe isso, assim. Acho que isso é uma coisa que a gente discute bastante e o Felipe sempre corrobora, né, nesse lugar. Acho que a gente vai amadurecendo, assim, também a cabeça como artista visual da importância que é essa produção do conteúdo, assim. Até brinco, outro dia a gente estava procurando um médico, assim, e eu pensei, joga os nomes aí, vamos ver qual que tem Instagram, porque... já mostra uma outra preocupação de conversar com outro público, né, cara? Imagina que você é um dentista que tem um Instagram ou um TikTok, você está comunicando com outro público, né? Às vezes você nem precisa, angariar clientes, mas você está se mostrando de um outro jeito. Então, acho que está nesse lugar que a Carol falou, assim, de você olhar para um artista e ver a preocupação dele com a imagem dele, né? Agora, mais do que nunca, isso está muito explícito, né? E não tem uma parte dos artistas que é muito purista? Que tem preocupação, eu não preciso me mostrar, isso eu estou tornando minha arte popularesca, talvez, não sei se é esse o termo. Como que é convencer e como que o profissional das artes visuais tem que se posicionar? Eu acho que eu costumo dizer que como tem que é complicado, né? Acho que ninguém tem que nada, né? Acho Exato. que eu falo do que eu acredito, né? E de como eu conduzo o meu trabalho junto aos meus artistas, né? E aí é uma verdade para mim, não é uma verdade universal. Mas, assim, eu acho que hoje não dá para você estar mais nesse lugar. Porque se você pensar uma exposição coletiva no MASP, por exemplo, aqueles artistas que estão no MASP, eles também são selecionados pelo número de seguidores dele. Porque quando você faz uma coletiva, você precisa que as pessoas visitem essa exposição. E se você tem 10 artistas, que cada artista tem uma quantidade de seguidores, você tem que pensar que aquilo se multiplica para um público maior. E o museu, ele vive de gente que visita o museu, porque ele precisa, né, trazer resultado para o patrocinador. Então, é uma cadeia do capitalismo onde a gente está sempre falando de público, principalmente no Brasil, que é um país que mensura qualidade quantitativa. Né? A gente é um país da quantidade, a gente não é um país da qualidade, até porque a gente tem
né, dimensões continentais. Então, eu acho que isso é difícil a gente pensar hoje um artista nesse lugar purista, onde ele não está preocupado com o grande público, né? E eu estou falando isso em diversas camadas, assim, quando a gente está falando do museu como MASP, quando a gente está falando de artistas como o Felipe, que estão mais próximos, talvez, da rua, né? E que mesmo assim, que ambos precisam buscar isso. Acho que esse lugar do artista no ateliê, ele já passou um pouco, assim. Acho que isso se passou porque a gente tem as nossas vidas invadidas constantemente, né? Todos nós, eu, você, o Felipe, todo mundo que está aqui, se vê invadido da sua individualidade. Então, acho que o artista também vai ter que ser, não tem como. Não... E o artista, ele tem um público consumidor, que passa pelo poder público, de fazer as exposições, passa pelas empresas privadas. Qual o papel da Aborda? Eu queria que você explicasse, apresentasse a Aborda, explicasse esse papel de aproximar os artistas de uma forma que eu até não soube definir qual que é a Aborda no começo, porque é plural. Ela vai por vários caminhos. É plural, assim. Eu acho que é difícil definir, primeiro porque, né, a gente faz uma coisa que só a gente faz no Brasil. Então, eu acho que isso é muito importante de colocar. Isso que eu ia perguntar depois. Com quem vocês se inspiraram? Em ninguém? Em ninguém, na minha própria cabeça, nas vozes que ficam na minha cabeça. Olha lá, vocês. E, na verdade, assim, a Aborda, ela é uma agência de representação de artistas visuais. A gente faz essa ponte de conexão entre os artistas e o mercado, entendendo que o mercado são todos esses players, né, esses parceiros possíveis de contratação, sejam eles grandes empresas, grandes marcas, museus, galerias, pessoas físicas, porque hoje todo mundo é um pouco marca. Então, quando a gente pensa no museu, a gente está pensando numa marca, né? Quando a gente está pensando num Banco do Brasil, a gente está pensando numa marca. Então, os SESC. Então, o que a gente faz vamos dizer assim, lapidar essa relação entre quem consome arte, quem tem o poder de consumir arte, sendo o público final ou intermediário, e o artista, né? Ou seja, construindo ali uma relação positiva e de ganha-ganha para ambos os lados, porque a gente costuma dizer que acho que tem uma diferença, principalmente se a gente estiver falando aqui com artistas que, sei lá, estejam ouvindo esse podcast, é diferente de você sozinho se posicionar. A gente faz esse posicionamento a partir de um olhar de como funciona o mercado, de como que você pode, justamente isso que a gente estava falando das redes sociais, de como que a gente pode também melhorar valores do artista, né, e fazer um crescimento a longo prazo, né? Eu acho que o nosso trabalho ele não é de curto prazo. Se a gente for pensar, né? O Felipe, acho que pode contar um pouco como é que foi o nosso trabalho, como é que é para ele, né? Eu acho que existem diversas formas de trabalho. Esse lance da Aborda também não ser só uma agência, né, cara? Ser uma plataforma de coisa é a gente tentar enxergar aonde cabe o nosso trabalho, né? Então, acho que está nesse lugar, assim, eu acho que um ano nunca vai ser igual ao outro ano, então todo ano muda onde você atua, muda onde você quer chegar, e isso muda para cada artista. Eu acho que é válido também o artista que ele não tem a internet, né, cara, mas eu acho que é uma coisa mais geracional, né? Eu acho que artistas mais antigos, né, mais velhos, assim, tendem a não ter um perfil de redes sociais, ter que lidar com isso agora, e alguns não aceitam isso, então acho que quando eu entrei para a Aborda, que fazem 2 anos, né? Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos. Você já era influenciadora? Não, eu estava no início disso. Eu cheguei para Carol e falei assim, Carol, eu sou um artista visual, tal, tudo esse tipo de estética aqui popular, e está acontecendo essa demanda aqui do meu Instagram. Viralizou esses vídeos aqui. Como que a gente pode transformar isso aqui em trabalho pro Felipe artista, né? Porque, assim, demorou um tempinho para me enxergar como um influenciador, né, cara? Eu acredito hoje em dia que eu influencio as pessoas, mas eu não sou aquele influenciador, produtor de conteúdo como é um Felipe Neto da vida, como é sabe, assim, uma pessoa grande que trabalha todos os dias em prol do conteúdo. Você né, é mais uma pessoa que reage, mais um Casemiro. Eu sou um artista que começou a fazer um conteúdo de reação e, claro, esse conteúdo já se desdobrou. Quando a Aborda entrou, ela me ajudou a trazer as marcas para perto de mim e chegar para a marca e falar assim, tá, marca, como que você vai colaborar com o Felipe? E a marca chegava e falava, como que você acha que eu tenho que colaborar com você? E aí virava um negócio muito cooperativo, muito positivo. Porque às vezes as marcas não sabem, né? Não Marcas não sabem. A marca chegava antes e falava, você vai pintar isso aqui e ali.
Daquele E jeito. agora como que a gente pode colaborar? A gente pode fazer uma pintura assim, assado, então os dois ganham, né? Tem esse lado da internet onde Eles os querem dois ouvir ganham. você também, não só dar fazer um pedido, uma encomenda. Exato. A publicidade hoje em dia da rede social, ela vem baseado na expertise do influenciador, né? Então o cara cria esse tipo de conteúdo, você vai criar esse tipo de conteúdo pra mim. Eu acho que uma crítica que você pode fazer a essa produção de conteúdos, pra mim a única, é que toma muito tempo. É uma coisa toma. cansativa. O pessoal vê um vídeo de 1 minuto, pensa que você gasta 5 minutos por dia. Não gasta. É mais uma questão de gerir isso tudo, né, cara? Porque assim, você pode até conseguir fazer um vídeo em 5 minutos, mas como que você resolve a situação de administração, de moderação de comentários, Responder, seguir e outra, assim, eu recebo 250 mensagens por dia. Você acha que tem como eu chegar pra Carol e falar, Carol, responde 250 mensagens por dia? Não tem como, então não se responde, né, as mensagens. Então... Se eu fosse um influenciador, produtor de conteúdo, que faz todas as redes sociais, eu teria uma pessoa respondendo todas as minhas mensagens. Você hoje, além da agência, você não tem ninguém diretamente com você? Não, cara. Ou alguém da família? Ninguém? Não. Foi uma escolha também não crescer isso pra não substituir o meu trabalho de artista. Eu realmente não quero ser... Sim. Porque tem conteúdos que chegam pra você no WhatsApp que... Às vezes você fala, não é tão bom, então você tem que fazer aquele olhar. Eu tenho que lapidar o que cabe pro meu trabalho e o que não cabe, assim. A gente tem que estar sempre analisando isso, né? O que cabe pro meu trabalho de artista e o que não cabe, assim, que me expõe, que me coloca num lugar... Sei lá, o que eu falo sempre, assim, imagina você fazer publicidade de um produto ruim. Tipo, meu pesadelo é esse, entendeu? Que chegue um grande contrato pra ofertar um produto ruim, tipo Casa de Aposta, que a gente já recusou. Já recusou? Já. Muitas vezes. Eu acho que tem uma coisa, né, pensando assim, nessa colaboração do nosso trabalho, que acho que foi uma coisa que... Primeiro que a gente pensa dentro da Borda, mas acho que o Felipe foi muito claro, assim. A gente tinha esse boom da internet, né? Acho que quando o Felipe me procurou, ele estava para fazer 500 mil seguidores, né? E aí ele me contou, foi muito engraçado, a gente fez uma reunião, durou 1 hora, e no dia seguinte começou a trabalhar, ele falou, vou para Itália amanhã e está aqui, tem todos esses BOs para você resolver para mim. E aí foi assim... Eu não sabia o que fazer, era uma demanda que estava ali, que eu não ia atender. Eu falei para ela, Carol, eu não vou atender se você não atender. Aí ela foi e fez, né? Não, mas o que eu acho que foi muito legal é que desde o início a gente foi pensando exatamente isso, né? Tinha essa possibilidade de ser influenciador, de usar essa rede gigantesca, mas o tempo inteiro o que tinha um viés por trás o Felipe não é um influenciador, ele é um artista. E como é que a gente vai transformar isso? Assim, como é que a gente vai pegar essa potência que a gente tem da internet e vai jogar no trabalho dele? Porque, assim, ele pode ser um influenciador e isso pode durar 1, 2, 3, 5 anos, mas o trabalho dele de artista pode durar uma vida inteira, né? Então, eu acho que a gente pensou exatamente isso. Como é que a gente vai encorpar isso aqui, sabe? E vai falar, cara, a gente vai jogar tudo no trabalho artístico. Carolina, nas primeiras semanas que eu vi os vídeos dele, eu achava que ele era apenas um influenciador. Não tinha nenhum trabalho de artista. Aí depois, com as semanas, eu vi, não, esse cara é um artista também. E aí a gente foi entendendo melhor. Isso é um trabalho seu também. Não, esse foi o trabalho que a gente fez. Foi o principal trabalho inicial. Esse é o trabalho que a gente fez no início, que a gente falou, cara, e aí, claro, é o que o Filipe está falando, né? Todo ano é um novo desafio, são novos desejos, são outros lugares para a gente atingir. Mas eu me lembro que, assim, logo no início a gente falou, cara, a gente tem que começar a pintar. Então vamos pintar tal coisa, vamos fazer tal coisa, começar você a reagir sobre os seus próprios trabalhos, porque a gente queria vi que isso aumentou. Era pegar esse boom que a gente tinha, né? Então a gente podia fazer vendas casadas de conteúdo, a gente conseguia usar esse trabalho. Então a gente foi. Então hoje eu ouso dizer que a gente não tem mais nenhum trabalho que seja, desde o início, né? A gente não tinha mais nenhum trabalho que não carregue o trabalho artístico do Felipe. Então, para você contratar, você tem que levar um trabalho artístico. Mas eu vi algumas críticas, das poucas críticas que você recebe, às vezes de ser empresas que as pessoas não gostam muito. Isso acontece. Mas mesmo assim é um trabalho artístico. Cara, é sempre um trabalho artístico, assim. O que aconteceu mais, assim, é de você representar uma empresa, que a empresa ela já é queimada no mercado. Por algum motivo. Por algum motivo. E você está fazendo lá uma arte para aquela empresa. Uma publicidade, não é? Não está escondendo de ninguém que é uma publicidade. E as pessoas odeiam aquela empresa. Só que como é uma colaboração sua com a empresa, você toma chinelada também. Faz parte, né? Por isso que você não aceita uma casa de aposta e você aceita uma marca mais ou menos, assim. Mas foi o que eu falei, me dói fazer propaganda de coisa ruim, né? Tá. E então, além de casa de aposta, não precisa nem falar quais, mas você já negou outras... Já. Não, toda semana tem um e-mail, uma mensagem lá. Entendeu? Cara, porque deve ser às vezes tentador, porque tudo ali é dinheiro. Cara, mudaria... Não, casa de aposta não. Mas outras coisas que você já deve ter falado não, foi até por uma decisão
artística ou política. Não, eu acho que são mais decisões políticas. A São gente decisões passou- políticas. Decisões políticas. São decisões políticas. Teve um caso nosso que a gente já tinha aceitado o trabalho, a gente estava fazendo era um trabalho artístico, era um cartaz sobre aquela empresa. E num determinado momento a gente pesquisou sobre a empresa e tinha um escândalo enorme de 3 meses acontecido no centro de São Paulo com a empresa. E eu olhei pra Carol e falei, Carol, e aí? Ela falou, vamos recusar o trabalho. Tá. Porque é ruim, entendeu? Isso Sim. pra gente. É tipo assim, tudo bem que a polêmica na internet às vezes ela traz um engajamento, mas um engajamento ruim de imagem não é bom, entendeu? Não é bom. A gente tá vendo isso agora. Mata carreiras inteiras, entendeu? Sim. Então, melhor não arriscar, né? Cara, e um artista, o drama dos artistas visuais é ter não só o dinheiro em si, mas ter a constância no trabalho. Eu acho que esse é o principal drama. Não é legal, as pessoas não querem ganhar muito na primeira tacada, mas as pessoas querem previsibilidade. Eu vou ter um trabalho no mês que vem, vou ter outro mês. O que fazer? Não unicamente dentro da borda, mas como o artista plástico pode começar a construir sua carreira? Eu acho assim, fórmula mágica não existe, né? Acho que é um trabalho constante de formiguinha, assim. Por isso que eu sempre digo que o trabalho da borda ele não é um trabalho de curto prazo, mas ele é um trabalho de médio e longo prazo. E é um casamento, né? Eu sempre costumo dizer que precisa casar, você tem que estar disposto a um casamento, ouvir o que você não quer ouvir, né? Enfim, é um processo. Mas eu acho assim, o Brasil, né, acho que é importante fazer esse recorte, o Brasil, ele representa menos de 1% do mercado de arte mundial. Isso é um recorte importante para a gente começar a nossa conversa. Um país desse tamanho. Um país desse tamanho. Então, dito isso, a gente não tem um mercado. Né? Eu acho muito importante fazer essa... Dito tudo isso, o que acontece? A gente, na borda, tenta entender o que é o novo mercado da arte, né? De que maneira que a gente pode construir isso a partir de outros mecenatos, né? Porque acho que existe antigamente um ideal onde você era um artista, que você pintava num ateliê, aí você era descoberto por um bilionário. Esse bilionário te comprava, você ia para uma coleção, dessa coleção você ia para um museu, e aí você, depois de 10 anos de carreira, você estava aí vendendo os seus trabalhos num valor, né, vamos dizer, considerável. Para o grande público. Para o público. Né? A palavra grande público não tem, né? Para o palavra termo forte. Hoje, né, a gente tem que... Eu costumo dizer que na borda a gente trabalha a partir de um viés de uma nova jornada. Então, assim, antigamente você precisava de uma revista, de um galerista, de um leiloeiro, de uma feira de arte. Existia todo um mercado. Hoje mudou, né? Então, não tem mais a revista, você tem a rede social, aí você não tem mais o grande mecenas, você tem as marcas que investem no seu trabalho. Então, eu acho que uma maneira do artista crescer, e é como a gente pauta o nosso trabalho, o artista ele não é só o trabalho final, ele é também a sua voz, né? Então, eu acho que é aí o grande pulo do gato do artista, assim. É ele entender em qual é o campo que ele pode atuar, qual é a narrativa que ele pode ter, o que são os valores que são caros para ele, que ele pode vender. Porque aí ele não vai vender só a pintura, ele vai vender também essa fala. E aí ele tem esse mar de marcas para se relacionar, porque hoje as marcas elas querem os artistas para se conectar, para darem voz aos seus negócios. Então, eu acho que isso é uma maneira que o artista pode entender hoje como uma possibilidade, né? Que é o que a gente acaba fazendo muito. Quando a gente vê, né, os trabalhos do Felipe, por exemplo, né? A gente trabalha com várias marcas, mas está ali o DNA do Felipe. Mas a gente não está esperando só o cara que quer botar aquilo ali para combinar com o sofá dele. Porque quantos sofás a gente precisa para pagar conta? Eu acho que pode expandir um pouco e entender que existem projetos e existem outras pessoas pagando por esse trabalho. Porque parece igual a literatura, que a gente tem o Paulo Coelho, nas artes plásticas a gente tem o Romero Brito, que assim, um explode e fica muita gente lá embaixo, não tem esse meio termo sendo preenchido aqui no Brasil. É mais ou menos isso. Assim, que é um território muito vasto. Para o dinheiro, né, rodar. O Brasil é um território muito vasto que vai do artesanato à arte urbana e vai até o galerismo lá. Então é uma imensidão de pessoas, né, cara? Eu acho que o que você estava falando mais, como que o artista pode enxergar uma continuidade, assim, a arte em si, a produção de arte, ela é um trabalho como qualquer um dos outros, entendeu? Então você acorda de manhã, você toma seu cafezinho, você senta no seu computador, você prospecta trabalho, você responde e-mail, você assina documentos, você faz projetos inteiros, planos, você faz orçamentos, você faz coisas
para começar a trabalhar para conseguir o dinheiro. Você fala, como que você vai ser sempre constante? Tipo, você vai ser constante no trabalho, no dinheiro. Não posso te garantir isso. Tem mês que você vai bem, tem mês que você vai mal. No trabalho você tem controle. O trabalho você tem controle, entendeu? Você sabe que todo dia você pode acordar, responder os seus e-mails, prospectar o trabalho, ir atrás de coisas. Se você sempre fizer isso, vai dar certo. É igual a internet. O meu trabalho só deu certo porque eu posto 2, 3 vídeos todos os dias há 2 anos. E não foi no primeiro vídeo que você explodiu. Foi no 16º vídeo, né? Que começou a rolar milhões de espectadores, né, cara? Então... Não tem muito segredo. O segredo é trabalhar, assim. Às vezes os caras acham que artista é vagabundo, mas é o outro lado. É mais difícil ainda, né, cara? Você levanta, você tem que ir atrás. E quando você levanta mal? Quando você levanta num dia frio desse? Como é que você faz, assim, pra... E produzir? Imagina para um artista tirar da cabeça dele, intuir uma produção, poetizar uma produção, ir lá pintar um quadro que você nem sabe se você vai vender. E arte, ou seja, você está falando arte não é inspiração. Também é inspiração, mas cara, é a parte menor. Cara, é uma disciplina absurda. É disciplina. É metódico. Se você for fazer uma análise dos artistas da borda, assim, fazer um recorte pequeno desses 10 artistas, todos são profissionais excelentes, assim. Excelentes. De você ver a pessoa trabalhando e falar, pô, vou fazer assim também para melhorar. São profissionais, não é gente brincando de arte, não é que o cara tem talento, nasceu com talento, não tem nada disso, é puro treino, 10, 15, 20 anos de carreira pra você estar lá legal, né? É que nem o Ronaldo falou, pra eu correr desse jeito, o Ronaldo jogador, tive que treinar pra caramba, não sou abençoado por Deus. Total. Hoje eu tava na academia e ouvi uma frase muito, muito engraçada, é exatamente isso, porque eu tava numa chuva, eu fui malhar às 6h30 da manhã na chuva, e aí alguém falou pro outro, você veio? Ele falou assim, a disciplina te traz melhores resultados que a motivação. É isso. Eu falei Acho o lugar do corpo, eu vou fazer total. atrás, assim. É isso, porque é o que o Felipe falou. A gente trabalha com artistas que entendem, isso, o ofício, né? Você tem que entender que existe um ofício de artista. Não é esse lugar inspiracional, onde, claro, existe. Os herdeiros, eles podem se inspirar, sentar e falar. Mas se você quer, de fato, fazer um trabalho, eu acho que é entender que antes de pintar, também vem uma série de burocracias, vem uma série de relações, né? Você precisa ser visto, você precisa ir aos lugares, né? Acho que precisa se conectar com as pessoas, porque... Acho que as pessoas confundem um pouco se relacionar com puxa-saco, com bajular, não tem Eu nada acho a que ver. antigamente tinha mais disso. Tá meio, é geracional também. Geracional também, né? Você tinha que visitar os outros ateliês, os marchands e tal, e todo mundo criar aquele relação. Tomar aquele café. O galerismo tradicional brasileiro ainda é assim. Ah, sim, porque ainda tem um mecena, O cara a te gente vai vê te na abrir a galeria, porta. o cara te vê numa feira, o cara te vê num lugar, fala, olha, ele tá frequentando o mesmo ambiente que eu. Eu, quando vou numa feira de arte, eu me sinto, cara, totalmente de fora. Você se sente um excluído. Totalmente, cara. Mas tem uma coisa que é legal, que voltando para o que a gente está falando desde o início que você perguntou, que é isso. A rede social, ela te dá uma outra possibilidade de você se colocar. Porque aí você pode estar na rede. E uma vez que você está na rede, talvez você não vai ser importante para o galerista. Mas você vai ser importante para uma grande marca. E eu ouso dizer que as grandes marcas vão te pagar muito mais do que um galerista. E alguém ter algo específico dele para atrelar a marca, específico da Evo Viedo, específico de outros artistas da borda, é um valor quase mensurável. Que claro que dá para mensurar, para receber o pagamento, Sim. mas o valor para a marca é muito grande. Isso é gigantesco, é o que eu sempre digo. A marca sozinha ela não é nada, ela não tem alma. Né? Ela precisa comprar almas. Vocês que emprestam a isso, alma. A gente precisa vender, né? Alugar essa alma para um projeto. A partir de um projeto que vocês acreditam que a também. gente acredita, porque senão é vazio, né? Do que você fala? Você não consegue falar de nada. E a marca, ela tá sempre querendo navegar numa onda do momento, né? Ele pode emprestar esse negócio de arte urbana ou das letras amazônicas também que você estuda. O que a arte fala, as artes visuais falam sobre um povo? O que as artes visuais falam sobre o povo? Sobre o Brasil, porque você fala muito dessas letras amazônicas, das letras paulistas. Cara, eu acho que as artes visuais, nesse momento, estão adorando a arte popular brasileira latina. Existe esse lugar dos últimos 3, 4 anos que a galera da arte, né, do mercado da arte, das galerias, olharam e falaram assim, olha esses artistas brasileiros são tão valiosos, né? Tipo, são artesãos, mas que podem ser artistas visuais também. Então teve essa migração de grandes mestres irem para o lugar de artistas visuais. Estarem em museus, galerias e tudo mais. Fora isso, eu acho que a internet possibilitou, a rede social possibilitou treinar um olhar. Então você vê um letrista pintando um negócio, você vê um cara de fileteado portenho, você vê um cara fazendo um filete de caminhão, e seu olho treina a enxergar aquilo como arte. O cara entra dentro do mercado, o cara vê o cartaz, fala, olha...
É arte isso aqui também. R$8,99 o quilo do sei lá o quê, é arte. O cara sabe que tem um artista fazendo aquele cartaz, Foi né, por cara? sua culpa que eu vi que aquilo é arte. Então, que reparo, porque pra gente parece que nasceu na árvore aquilo ali, né? Sim. Tipo, como eu abri essa lacuna da arte popular para as pessoas conseguirem enxergar, tipo, como você conseguiu enxergar, tem outras pessoas abrindo outras lacunas, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem aí a gente estava falando de anos de carreira, a gente tem um exemplo aí que é o 1 em 1 milhão, que é o Maxwell Alexandre. O cara tem 5 anos de carreira e é um dos maiores artistas do país. E, tipo assim, é 1 em 1 milhão que vai acontecer isso, não é? Tipo assim, a maioria dos artistas que estão acontecendo hoje em dia tem 15 anos de carreira. Antigamente tinha que ter 30, 40. Pra você fazer uma pinacoteca, pra você fazer um negócio, 50 anos de carreira, né, cara? O Emanuel Nassar tem 60 anos de carreira pro cara ir fazer uma individual na pinacoteca. Olha o caminho, né, cara? São 60 anos de constância, todos os dias o cara acordando e pensando o que ele vai fazer e tal. Então eu acho que tem nesse lugar do artista se defender produzindo. Eu, quando eu tenho uma baixa de trabalho, eu entro no meu ateliê e vou produzir, cara. Vou produzir. Eu quero que você fale dessas artes que parece que não são artes. O cartaz do supermercado, a fileteria de caminhão, que o pessoal vê aquele negócio, não sabe que nasceu no interior de São Paulo, que é uma arte brasileira e paulista. Cara, eu acho... O que mais? As letras mesmo de lojas, aquela Mônica meio torta, que é um grande clássico brasileiro. Tem todo um recorte, assim. O recorte começa no artesanato, grandes mestres, J. Borges, Cordel, pessoas que fazem artes têxteis. Começa nesse lugar, que é um lugar onde esses artistas são invisíveis. Você compra lá uma cerâmica de alguém, você compra uma renda de alguém, você compra um barro de alguém, mas ele ainda é um artesão. O cara tá fazendo um objeto para você, né? Então, vai nesse lugar da pessoa olhar o artesão, aquele de praia, aquele hippie sentado na praia e falar, pô, o cara é um artista, né? Ele só não tá tendo a oportunidade dele brilhar aqui, ou ele quer isso aqui. Depois a gente entra para os prestadores de serviço, que são os pintores de letra, que são os decoradores, que são a galera que faz textura. Tem hoje em dia a gente que faz mármore com textura e tal. São artistas também, mas são prestadores de serviço, como a gente é, né? Você é um letrista. Sou um letrista, tipo, mesmo de formação, vou lá, pinto, entrego trabalhos direto como letrista, me contrato como letrista e pagam um preço de letrista. E aí a gente vai para esse lugar dos artistas visuais que trabalham com a arte brasileira, que trabalham com a arte do cotidiano. Você vai ver o cara ilustrando uma imagem na praia, você vai ver o cara registrando um povo indígena, você vai ver o cara registrando um ribeirinho, uma coisa assim. Então, isso vai trazendo um olhar para as pessoas que estão fora daqueles territórios a enxergar aquilo. O cara olha e fala, pô, o cara que pinta o barco é um artista também. Pô, o cara que faz o cartaz é um artista também. A mulher que tece o tapete, ela é muito artista. Olha aí quantas horas de trabalho tem. E isso só vai acontecer se artistas mostrarem isso. Olha os cartazes ali. Né, o pessoal tá tão acostumado com isso, isso é feito manualmente. Cara. Isso aí não tem Photoshop. Tem uma coisa... Olha que lindo. Tem uma grande movimentação do meu Instagram, que é isso, né, cara? As pessoas descobrindo o que é feito à mão, né? Mas eu acho que também... Olha lá, isso aí você deve ter sido criticado, hein? Foi. Esse a gente teve críticas. Mas vamos lá. É isso, né, cara? Tipo assim, ao mesmo tempo que teve crítica, uma marca desse tamanho chegou pra nós, pra mim e pra Carol, e falou assim, o que vocês gostariam de fazer pra colaborar com a gente? Porque isso provavelmente, impensável. pelo que vocês estão contando aí, uma marca desse tamanho normalmente, antigamente, chegava dando ordem. Sim, e hoje chega colaborando, vamos conversar juntos. Eu acho, a gente veio pra cá falando sobre isso, né, sobre uma publi que o Felipe fez pra uma marca agora, e como é que tinha sido... 2 influenciadores foram contratados pra fazer, o Felipe mais um, e a gente estava falando sobre a diferença entre o conteúdo que o Felipe te entrega e o Felipe e o do outro, né? E justamente estava falando disso, de como que a gente... isso eu acho que é um posicionamento também, né? A gente não abre mão de não defender o que a gente acredita. Eu acho que esse é um ponto. Então, chega um textão, a gente fala, textão a gente não faz. Eu me lembro que todo mundo sabe lá que vocês têm um limite. Uma vez foi muito engraçado, a gente recebeu um textão e o cara queria que falasse um texto enorme. Aí eu respondi pra ele, falei,
É 1 minuto. Lê você sozinho em casa e me conta se você lê em 1 minuto. Se você conseguir ler, o Felipe vai ler também. É bom que você tem esse papel de educar os contratantes. Mas é muito Não tem você que se desgastar com isso. Não, mas é muito importante, porque eu acho que a gente só melhora o nosso mercado, seja no mercado do jornalismo, no mercado de carne, no mercado da arte, se a gente ensina também aquelas pessoas que não estão acostumadas a comprar aquele serviço de como é que funciona, porque senão tudo pode. Só que não é que tudo pode. A gente também tem o nosso limite. E, na verdade, o que a gente sempre tenta dizer é vai dar mais resultado se a gente fizer do jeito que a gente está falando. Você quer fazer desse? A gente até pode fazer, mas não vai funcionar e depois não volta aqui para reclamar comigo, sabe? Porque senão a gente vai entregar o que a gente não acredita, mas o resultado é diferente. Você já mudou? Você acha que você já mudou? Não mudou a vida, mas mudou o momento profissional de alguns artistas que você expôs? Nossa, um monte. Posso afirmar isso com tranquilidade, assim. Eu acho que onde muda mais a vida é quando a pessoa mora numa cidade pequena. Porque o que acontece, cara? O algoritmo vai entregar para várias pessoas daquela cidade por conta da localização. Cara, uma cidade de 50 mil pessoas, ela vai virar uma celebridade ali por um tempo. Então, tem o caso da Ana Cartazista, por exemplo. Ela tinha 5 mil seguidores, hoje em dia ela tem 85 mil. Que bom. Cara, você passa de uma cartazista para uma pessoa que é reconhecida na rua. As pessoas tiram foto com você, né? E isso, assim, teve muito mais, assim, como eu já acabei com a vida de pessoas, de fazer um react e ter tanto engajamento com a vida da pessoa que ela não tá esperando. Ela nem queria. Ela vai lá e pega 20 encomendas e acaba com a vida dela, porque são 20 encomendas, entendeu? Sim. Então, é isso, assim, isso tem acontecido e, assim, eu só continuei os reacts por causa disso. Uma coisa que eu me divirto é baixar lá no Google Street View e ficar procurando Aprendi com você isso aí também. Isso é uma tática boa. Passatempo bom. Passatempo bom, porque é maravilhoso. Muito. Muita coisa boa, assim, que também a gente pensava que foi Deus que apertou ali e virou. Às vezes umas letras simples, assim, hotel, restaurante. Claro. Tem lugar que jamais você iria. Então, por exemplo, outro dia eu caí no sul do México. Cara, era uma quebrada, assim, chão de terra. Só que eram as melhores pinturas de muro que eu já tinha visto. De luta livre, de coisas assim. Eu falei, cara, se eu não tivesse caído aqui de Google Street View, eu nunca jamais teria visto isso. Né? Então é uma coisa... Pô, é legal você ter essa oportunidade de passear e tal. Acho que é uma das maiores invenções da humanidade, o Google Street View. E vai treinando o teu olhar, entendeu? Quanto mais você vê, mais você treina, entendeu? Você pode ir lá pra Miami, Wynwood Wall, você vai ver também o que tá acontecendo. No ano passado, o carro do Google passou lá no mês passado. Você vai ver todos os negócios novos. Você acha que a América Latina, nesses letreiros, é uma referência mundial? Com certeza. Eu acho que tem uma coisa que são países subdesenvolvidos. Quando você chega, tipo assim, leste asiático... Parte da Ásia, África... Cara, assim, Paquistão, Índia... Bangladesh. Indonésia, né? E um pouco de África também. A gente tem, tipo, Angola, Guiné-Bissau. São lugares onde tem pintura assim, tudo é pintado. Não tem adesivo, né? Uhum. E aí, quando você vai estudar os elementos, são elementos muito próximos da gente. Então, significa muito que é uma cultura popular. A cultura do comércio local, a cultura do tipo... Você pinta... Eu sou chaveiro, você pinta aqui o meu letreiro de chaveiro, entendeu? Você não vai até uma gráfica, você não vai contratar um designer, você não vai ter nada disso, né? Isso é coisa de grandes cidades. Agora, vamos viralizar falando em grandes cidades, né? Piche art. Com certeza, cara. Com certeza. Assim... Eu não colocaria o ato da pichação como arte, mas assim, se você for olhar de um lugar estético, assim, é uma estética caligráfica muito importante, né? Se o mundo acabasse hoje, até falo, as pessoas iam escavar e iam encontrar pichação, não iam encontrar desenhos nas pedras. Essa, tipo, é realmente o que a gente fazia na época das cavernas. E tem um lugar, assim, cara, que pra mim é arte, que é a revolta contra o sistema. Pô, se escalar um prédio e pintar 16 janelas... Não é para nenhum de nós, entendeu? É um ato muito revolucionário e isso tá nesse lugar. Agora, se eu gosto de ver o picho como uma obra de arte, assim, não gosto muito. Mas aí eu vejo, por exemplo, uma Bienal lá na Alemanha, contratando 3, 4 pichadores brasileiros para pichar um prédio inteiro, e eu falo, é isso, entendeu? Os caras entendendo a pichação no território dela, no formato dela... Como que ela tem que ser representada. Você não quer um picho numa tela, né? Apesar de eu ter amigos que vendem pichos em telas e levam a vida ganhando dinheiro com isso.
E tá tudo bem também. Tá ótimo também. Eu vim de uma época em que, assim, o picho numa tela era sinal de confusão. As galera brigava, a galera se batia por causa disso. Não podia ter picho em tela. Hoje em dia eu entendo que todo mundo precisa ganhar dinheiro. O capitalismo é terrível, destruiu a sociedade. Se você não fizer isso, você vai morrer de fome, né? E tem pessoas que realmente são lendas do picho, né, cara? Que sobrevivem disso e que devem estar nesse lugar de artista visual. Mas acho que com relação ao picho também tem uma outra coisa que eu sempre digo, né? Não dá pra gente colocar também a polícia como curadora, né? A polícia não pode ser curadora. Né? Eu acho que esse é um ponto. Né? Nem a prefeitura. Nem a prefeitura. Que qualidade, né? Qualidade técnica ou um conhecimento teórico a polícia tem para definir o que é arte e o que não é arte. Né? Eu acho que esse é um ponto. Quando a gente está falando da arte popular, é isso. A arte popular, eu acho que ela tá tão potente porque essa relação com a gente, né? Aquilo que nos é mais próximo. E o picho também nos é mais próximo. Né? Eu não sou paulistana, mas eu moro aqui, então hoje eu sinto isso como uma representação dessa cidade, desse lugar que eu habito. Então, quem é a polícia para fazer essa curadoria? E eu acho que as pessoas também confundem ser bonito ou feio com ser arte ou não. Pode ser feio e ser arte, pode ser agressivo e ser arte. Não, tem um monte de coisa feia no museu, gente. Isso. As pessoas falam cultura, como se cultura não. Cultura é tudo. Tudo? Cultura é você usar boné, usar camisa. Cultura Claro. E as pessoas confundem cultura como se fosse algo alto, nobre, ou arte como se fosse algo nobre. Pode ser algo agressivo, algo sujo e continuando sendo arte. Até porque a gente está falando... Pode ser ilegal e ser arte. Sim, até porque a gente está falando de arte contemporânea, né? Se a gente for pensar arte contemporânea, ela não tem nada a ver com qualidade técnica, ela é uma ideia. Ela é um né? confrontamento. Ela é uma ideia. Você Sempre pode é um confrontamento. Né? Você pode encher esse copo aqui de uma tinta vermelha e eu te dizer que é arte. Sim. E quem vai dizer que não é, né? Dependendo do lugar que eu ocupo, vai ser arte. E tem até essa arte utilitária, que é o cartaz de supermercado. Arte é algo muito amplo, né? Algo que é para comunicar uma coisa prática. Sim, e se o picho fosse feito pelos grandes burgueses, né, que são detentores digamos assim, da burguesia cultural do país, não seria criminalizado. Essa que é a realidade. Está falando de um trabalho que é feito, né, por uma classe que não ocupa esse lugar. E algo que tentam proibir há 40 anos não conseguiram. Eu acho que tem um valor, assim, quando você olha um prédio inteiro pichado no centro da cidade, assim, bota a prefeitura, a polícia para olhar, eles vão enxergar aquilo como um ato de vandalismo, que realmente é. Se você coloca um antropólogo e um letrista, calígrafo, especialista ou um curador de arte, os caras iam tombar o prédio. Entendeu? Essa é a diferença, assim. É o olhar. É o olhar, né? Sim, é da onde você vem, né? Qual é a sua cultura? Essa é a questão. Qual é a sua cultura? Porque ela que vai definir o que você vai... Porque a cidade é um confronto de muitas visões. Sim. Toda a grande cidade. É muita confusão, muito antagonismo. A cidade ela é um confronto de ideias e de ocupações de espaço, né? A gente o tempo inteiro tá brigando por esse lugar. Por exemplo, segunda-feira a gente vai trazer aqui um pessoal para falar de funk. O funk também é visto como uma porcaria. Sempre foi. Sim. É mais ou menos a mesma coisa. Né? Você que é carioca, o funk começou lá aqui no Brasil, é o mesmo caminho, né? Eu ouso dizer que hoje em dia eu vou ser crucificado agora que eu vou dizer isso. Vamos lá, corta aí. A empena mais bonita que tem no Minhocão hoje é um picho. É o Jimmy. É a empena mais bonita que tem no Minhocão. Cara, o problema do Minhocão, eu vou até confessar, todo mundo fica vendo aqueles grafites, aí fica todo mundo falando, olha que bonito, isso é arte. Aí me irrita, eu quero ver o que tá pichado, porque qualquer grafite eles acham que é lindo. Tem grafite feio também. Não, tem muita coisa feia, mas... Ou sem graça. Então não é porque é um grafite que é maravilhoso. Eu acho que o nosso trabalho é O Dória falava que quero grafitar São Paulo inteiro. Não precisa grafitar São Paulo inteiro. Ele já é, né? Já é, não precisa de autorização do Dória. Você não precisa fazer esse trabalho. Já é cara, eu acho que assim, o picho sempre foi um crime, né, cara? Por causa da lei que foi estabelecida. E você né, falou, né? As pessoas se arriscam a serem presas pra E deixar um lugar... O grafite, como ele nasceu nos Estados Unidos e veio pra cá, até anteontem, era tudo feito no ilegal, no vandalismo. As pessoas, esses artistas que hoje, alguns fazem parte da borda, pintaram a vida inteira ilegalmente, entendeu? Arriscaram isso e tem um valor enorme nisso. Né? Outro dia eu vi uma máquina assim imprimindo um picho. Tem agora um artista visual que usa uma máquina para imprimir um grafite na rua. Cara, e a primeira coisa era tipo assim, olha amigo, eu entendo a arte contemporânea, mas o grafite tem uma série de valores que estão na contravenção. O que você está fazendo aí é uma convençãozinha, né? Tipo, foi o Gêmeos que falou isso. Falou, pô, é difícil colocar um ato de contravenção dentro de uma galeria. E você se torna uma convenção, né? Pô, um ato contravencional que seria o grafite ilegal tá dentro da galeria. Tipo, como que
né? Teve um ato histórico isso no Ibirapuera, que fizeram uma exposição sobre pichação, o pessoal invadiu e pichou de verdade. E aí deu toda aquela treta lá. Isso foi nessa época que eu falei. Quem foi que pichou semana passada? O MASP? O Mia? Pichou o MASP semana passada. Né? E assim, faz parte, porque é um lugar público de Eu acho que a prefeitura arte. tem que ser contra mesmo. E o pichador tem que pichar. Esse é o gato e paga rato. E continua e Isso. tal. E é isso, sim, né, cara? Essa é a disputa. Eu, quando eu fiz... Eu não quero que o Dória fale, venha pichar minha cidade. Não é isso. O prefeito tem que proibir mesmo. Faz parte, Só cara. que tem que ver o peso que criminaliza uma coisa que não é um crime grave. Mas se você não é uma contravenção grave. Mas se você for pensar, né, especificamente no picho, eu acho que tem um recorte de classe, né? Claro. É uma questão de um recorte de classe. Por exemplo, o Rio, né? O Rio tem o decreto do grafite, né? O Eduardo Paz fez esse decreto já tem muitos anos. É permitido pintar na rua, mas não é permitido picho. Aí quem define o que é um piche? O fiscal da prefeitura? Aí você tem de novo. Aí o que você tem? Você tem a polícia como um curador. Então é um recorte de classe, é um recorte de cor que a gente sabe, Claro. né? É um recorte que. No filme do Picho do João Weiner, né, cara? Filme de 10 anos atrás. Filmaço. Ele vai lá, entrevista o cara da prefeitura e fala: quem que define o que é que tem que pagar ou não? E aí ele e aponta o outro cara e o outro cara. Não, tem naquele. Esse aqui é o curador, no não? Cidade Cinza tem uma que é muito bom, né? Que eles param na frente de um mural e aí o cara fala: eu vou apagar esse, aquele. Não, esse do meio eu gostei. Tá. É isso, né, Faltava cara? só um prosecco na mão ali, né? Esse eu gosto, porque rosa. Quase que diz assim, minha filha gosta de rosa. Minha Então filha gosta de rosa. eu vou seguir aqui. É muito louco. Se fosse um curador mesmo de arte, o cara ia falar: não paga nada. Chama mais pra encher tudo aí de uma Isso vez. aí completa. Faz parte, cara. Faz parte, assim. Acho que faltam debates maduros sobre isso, né? Tem muita paixãozinha barata sobre esse tema, assim. Não, e assim, deixa eu fazer um recorte aqui. A pichação, ela é uma cena egóica. As pessoas, elas sustentam um ego enorme, 20, 30 anos de carreira, né, cara? Embaixo de um ato de vandalismo. Então, cara, quando você chega pra discutir pichação, não é um lugar Não é fácil. excelente, entendeu? Pra acontecer. A galera, tipo assim, treta entre si na pichação, porque um passa por cima do outro. Você atropela. A prefeitura apaga, o outro vai lá e faz em cima no dia seguinte. O cara fala, tinha aqui, mostra aí. Os caras usam Google Maps hoje em dia. Tipo, a gente vai pintar um muro, chega lá, tem 2 pichos, tem que pegar o telefone e ligar pros 2 pichadores e falar, olha, nós vamos cobrir, é um trabalho comercial, se você quiser a gente pode fazer alguma coisa, tal. Tem que negociar, porque o espaço já está ocupado. Porque eles são individuais, não é uma coletividade de pichadores. Claro que não. É a minha rua de baixo com a rua de cima. Com certeza, nunca foi nem grafite, assim, as crios, as gangues de grafite competem entre si, os pichadores também, né? Sim, A tem gente um mundo paralelo. A gente já foi fazer prédio que tinha começado o picho por baixo. Olha quantas empenas terminam no picho. Parava no picho. Isso é proposital. Assim. Proposital, porque se você atravessar aquilo já era. no dia seguinte... Não existe uma convenção que se a pessoa vai fazer um grafite ela pode atropelar, pintar? Cara, tem uma coisa do atropelamento por Porque eu sei que um picho por cima de outro picho, de forma alguma, sai até a morte. Isso não é possível, né, Sim. cara? O picho é uma instituição brasileira. Se você chega lá nos Estados Unidos, não tem picho. Tem pichos brasileiros. Tá. Se você chega em Lisboa... A cidade é inteira pichada por brasileiros. É brasileiro? Que eu vejo a cidade tão pichada lá. Inteira pichada por brasileiros. Tipo assim, eles retomaram o que roubaram da gente, eles foram lá, deram um troco de volta. E a prefeitura é louca com isso. Mas assim, é uma estética brasileira e periférica. Tá. Né, cara? Então, tá nesse lugar, assim, difícil de palpar. Difícil você chegar e falar assim, vamos fazer uma coletiva sobre o picho. Os caras vão dar risada da sua cara. Entendeu? Vamos lá, faz uma comissão de pichadores. E assim, são pessoas de todas as classes, hoje em dia, de todas as classes, De todas os as gêneros, idades. todas as que idades. começou nos anos 80. As lendas do picho hoje em dia, os caras têm mais de 50 anos. E ainda picham, né, cara? A gente tem o caso do Zé, do Lixamania, que ele é um cara que é catalogado como um artista visual hoje em dia. Ele teve 30 anos de picho, já fez 2 exposições e hoje ele tá no Canadá, junto com outro amigo nosso, fazendo uma exposição de pichadores. Né? Entendeu? Todo mundo, acho que são 6 pichadores brasileiros, os mais assim, pra falar sobre o picho. E eles não chegam lá e pintam um quadrinho, os caras vão lá e destroem a cidade. Entendeu? Tá, aqui é a minha exposição. Porque o ato de contravenção é esse, o lugar da arte deles é isso aí, entendeu? Então, se você fosse lá pra Berlim, não é uma cidade pichada. Cara, Tanto que nem em São Paulo. Existem alguns lugares, por exemplo, tanto nos Estados Unidos quanto no caso de Berlim também,
que é você pode atropelar se você cobrir o desenho inteiro. Então você não tem pichação. Então você tem um desenho de alguém lá, uma peça de alguém de grafite. Se você cobrir ele inteiro, não tem problema. Tá. O Nova York é assim. Famosa convenção. Mas mais ou A menos. galera né? vai se atropelando. Porque em Paris, por exemplo, tem muito atropelo de pichador, né? Mas tem confusão também. Tem muito. Não, a gente tem vários murais que a Entendeu? gente pintou e em Paris. Mas eu vi um trabalho. Em São Paulo sai a morte, sai eu morte vi- até hoje, né? Eu vi uma coisa muito interessante em Chicago esse ano, que eu nem comentei com você, que era um espaço onde tinham vários murais e vários. E aí, um determinado lugar eles guardaram e eles foram fazendo uma arqueologia do grafite, né? Onde eles foram pintando e guardando quadrados e outros quadrados. Era super interessante, Legal. né? Porque vinha aqueles micro pedaços, né, de trabalhos. E pra fechar, o pessoal tem um monte de artista plástico que tá assistindo, pensando como que eu posso ser agenciado pela Borda. Ai! Né? Tem um limite, Cena. vocês tem que sair um pra entrar outro. Não tem que sair um para. Porque não é uma empresa grande, é uma empresa. Nós somos uma empresa, somos enxuta. uma empresa de 7 pessoas, somos todas mulheres, é muito bom podermos trabalhar entre mulheres. Já tivemos mais artistas do que a gente tem hoje, né? Já tivemos menos. Mas assim, assim, tem que entrar em contato. Mas assim, acho que o recorte um pouco que a gente faz são artistas que estejam conectados assim com a contemporaneidade, assim, conectados e importados, digamos assim, se importando com as questões sociais, assim, e tendo uma narrativa em consonância com o mundo de hoje. Acho que isso é o mais importante para a gente, mais do que um valor técnico de uma excelência. Eu acho que desse lugar plural e que esteja pensando o mundo que a gente vive e podendo fazer com que a arte possa fazer transformações sociais. Eu acho que esse é um lugar onde a gente enxerga a possibilidade de artistas. A gente também tem um outro ponto que a gente não trabalha com artistas em início de carreira. Né? Tá. A gente trabalha com artistas que estão em carreira em processo. E tem um pezinho no muralismo também. Eu acho que tem que ter um desejo. Tem que querer pintar grande. Tem que querer pintar grande. Eu vejo que vocês assim. levam uma gangue lá que tem os A muros, gente pinta- aquela escola de quarteirão inteiro. A gente pinta coisas grandes, assim. A gente, na verdade, foi se tornando uma referência também nesse lugar, né, do muralismo. A gente tem, né, tem artistas que têm trabalhos internacionais, então a gente acabou... Olha ali vocês. Esse é Felipe pro Senac. Pintei com 300 pessoas isso aí, não brinca não. Isso foi Olha o só. Senac, um cliente que a gente ama. Eu acho que ocupar os espaços faz um pouco parte disso, né, cara? Às vezes você não é um muralista e tal, mas está naquele lugar de ocupar o espaço, né? Então acho que tem um pouco disso nos artistas da Borda, assim. Fora que eu acho que tem uma latinidade, uma brasileirice, uma coisa, né? Sim. Tem que ter um pouco América do Sul aí no sangue. Eu acho que tem Exato. um negócio, assim, né? Eu acho que isso é importante, mas acho que o mais importante mesmo é que esteja conectado com o mundo. Assim, essa coisa do pintar por pintar não me convence muito. Assim, Tá. até porque é uma empresa, né? A gente precisa pagar salário, crescer. Então, assim, é o que importa para o mundo hoje, né? Você, quando vai num museu, você olha uma coisa, você fala, mas aquilo precisa te tocar, né? Aquilo precisa de alguma coisa, de te conectar de alguma maneira, né? Então, acho que a gente busca artistas que essa conexão seja real, né? Tá. Para fechar com aquela pergunta que é meio complicada sempre, né? Pergunta ampla. Para que servem as artes visuais? Ixi, cara. Essa coisa que a gente pensa que a pessoa vai tirar do bolso uma resposta impactante. Eu acho que assim, né? Tem duas coisas, né? Serve como um emprego, né? Pra mim é um emprego, né, cara? É o meu trabalho, desde que eu sou moleque, é meu trabalho. E eu acho que as artes visuais estão num lugar de questionamento absurdo hoje em dia, né? O cara acabou de falar, assim. Uma arte que ela não se enquadra num lugar social de questionamento, de confrontamento, ela é uma peça de decoração, né, cara? Ela é aquela pecinha, você fala, tem um sofá amarelo, eu quero uma pecinha amarela. Outro tipo de arte é esse que questiona, que te coloca num lugar que tá lá falando de raça, tá falando de gênero, tá falando de território, tá falando de cultura popular, né? Eu acho que as artes visuais servem pra gente treinar o nosso olhar pra isso, né, cara? Eu que tenho contato com pessoas muito leigas, assim, por causa da internet, que são pessoas que não têm nenhum vínculo com a arte, quando elas têm relação com 2, 3 vídeos de processo artístico, eu percebo que elas começam a enxergar um valor onde elas não enxergavam um valor, né? Então, imagina que você vira adulto e começa a ver uma casa e falando, eu quero minha casa própria, você começa a enxergar um valor nisso. Eu acho que a arte tem esse lugar,
Tem lugar que você vai, tem casa que você vai que não tem nenhum quadro, tem casa que você vai que só tem quadro, que é igual a nossa casa. Eu acho que ela transmite isso, entendeu? A minha casa transmite tudo que eu coloquei naquela parede lá, transmite alguma coisa pra mim. Então eu acho que a arte visual serve pra esse lugar aí. Eu acho que a arte visual, né, ela, como todas as artes, ela serve como a principal ferramenta de transformação social. Assim, eu não acredito em nada diferente disso, por isso eu faço o que eu faço, apesar da gente ter menos de 1% do mercado de arte no Brasil, eu acredito que é isso. Então, para mim, quando eu vou fazer um trabalho, como a gente fez numa escola, com 6 artistas na Brasilândia, e aí eu vejo aquelas crianças que estão ali numa escola pública, na quebrada, podendo enxergar aqueles artistas como uma possibilidade de futuro, eu acho que só é para isso que serve, assim. Eu acho que e aí é o que o Felipe trouxe, né? É poder fazer com que ela também seja esse instrumento que carrega essa narrativa, que vai levar essas mudanças para uma série de lugares. Então, quando a gente pinta, né, quando a gente vende um trabalho sobre... A gente tem uma artista, a Pri Barbosa, que tem um trabalho muito forte, que vai falar sobre direito reprodutivo. Quando a gente faz um trabalho sobre isso, é a possibilidade de a gente falar, cara, alguém vai olhar e vai pensar sobre o direito reprodutivo da mulher. Eu recebi aqui no ponto uma mensagem, perguntaram se você fala muito sobre Photoshop. IA é o novo vilão do mundo. Ai, cara. A mensagem que eu recebi aqui veio uma plaquinha aqui levantada ali atrás. Porra, meu, puta assunto. Não, cada dia eu mudo um pouquinho, cara, a minha opinião sobre isso. Eu também. Tá sendo difícil demais. A verdade, ontem um amigo meu resumiu com tudo. Ele falou assim, tá todo mundo cagando nas calças pra não perder o emprego, né, cara? Porque, assim, avança muito. Né? Tipo, em um mês pra cá começaram a aparecer vídeos sem nenhum traço Não, de IA. essa agora do maiô. A Sônia Maiô, como que ela chama? Sônia? Alguma coisa Maiô. E aí, assim... Marisa Maiô. Marisa Maiô. Nossa, eu tô obcecada. Eu tô obcecado. Claro que é bom. Bom pra cacete. É absurdo, assim, e assim, aquela coisa que a gente via antes do personagenzinho da publicidade falando com você, hoje em dia ele vai começar a te vender as coisas que você vai comprar no mercado, entendeu? É assim de coisa, tipo assim, eu uso muito ChatGPT para textos, essas coisas. Às vezes eu sou uma pessoa que eu não consigo escrever muito bem, então aquilo me ajuda muito a dialogar, a me expressar, né, cara? Então eu enxergo nesse lado de ferramenta. Eu sou desses caras que surfam a ferramenta, eu surfei o Photoshop, eu tenho todas essas coisas, mas eu sou contra a substituição. Né, substituição, porque a galera tá substituindo empregos diretamente, né, A gente não tem controle sobre isso, né? Não tem controle sobre isso, só A gente não pode falar, vai até aqui só. Não. Eu acho que existe uma barreira que é a barreira física, né? A gente brinca, se começar a encomendar muito, tira da tomada e já era, né, cara? A IA vai se revoltar contra o ser humano. Puxa da tomada do Vale do Silício lá, já era, entendeu? A IA. Né? Enquanto não for uma coisa física, um robô fazendo um café para você de manhã, a conversa ainda tá tranquila. Né? Mas assim, o fotógrafo, o redator, o designer, tá indo embora, né? Por causa dessa IA. E tem empresas gigantes, né, que estão substituindo 50%, 60% da produção de conteúdo, de foto, de vídeo, de texto, para IA. Cara, eu tenho resistência de fazer texto por inteligência artificial, mas eu sei que será inevitável. Tem um lugar da inteligência artificial que é o aprendizado dela. Ela é uma pessoa burra quando você inicia. E depois de algum tempo... Ela vai pegando o seu jeito, vocês vão trocando, você vai ensinando. Então, eu vi isso numa palestra de uma pessoa e eu fui lá no meu ChatGPT e apresentei todo o meu trabalho. Subi minhas pesquisas, subi todos os meus links, subi a reportagem que você fez comigo, todas as reportagens. Comecei a escrever textos de exposição com ajuda e tal. Hoje em dia, ele é meu terapeuta. E você, Carolina, você tem medo? Então, eu tenho um amigo que trabalha com IA nos Estados Unidos e todo dia ele me manda uma coisa nova. Eu chamo ele de Cavaleiro do Apocalipse. Nossa. Assim, Bloqueia. Um beijo pra você, João Paulo, que destrói meu dia todos os dias. Todos os dias. Eu tenho um verdadeiro pavor, assim. Mas outro dia eu uso muito pouco, mas eu fui usar para texto porque eu precisava resolver o meu LinkedIn. E eu falei, vou resolver meu LinkedIn com a IA. E aí foi até a Eva, né? Que me ajudou e ela falou, sobe tudo quem é você. Comecei, claro. Eu sou, não. Tem que De treinar. repente, fez o meu LinkedIn e eu falei, não é possível. É isso, eu acho que é inevitável. Eu acho que a gente vai chegar no momento que a gente não vai conseguir desligar da tomada. Eu acho que vai perder. A tomada vai ser inteligência artificial A gente também. vai perder muitos trabalhos. Eu acho que a gente vai precisar, vai precisar repensar.
é uma revolução. É uma revolução que está acontecendo. Eu acho que não tem como. É quase aquela coisa. Não adianta você ser contra porque ela já está aí. Eu acho que a gente tem que mais entender como que a gente vai. Ser contra, realmente, eu acho que é uma coisa meio. Meio burra até. Não tem como ser contra. É fantasioso, né? Porque é um poder que a gente não tem. É um poder que a gente não tem. Outro dia, meu amigo Cavaleiro do Apocalipse mandou um vídeo que eram 3 IAs que começam a conversar. Quando elas se dão conta que elas são 3 IAs, elas passam a falar numa outra linguagem. Eu vi isso. Pô, vamos falar no nosso idioma aqui. Porque ninguém vai entender. Ou seja, a gente não tem controle, né? Então a gente vai vendo. E é isso, quando você viaja, sei lá, né? Se você vai ver países, né, mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, você não tem mais gente em canto nenhum, né? Não tem mais gente em lugar nenhum no trabalho, nas micro coisas ou nas macro coisas. Então, você mandar o Photoshop chorar, ele chamou o irmão maior dele, ele né? chama maior, exatamente. Era bom quando o problema era o Photoshop, Volta Photoshop, trata ele bem. Não, pior que já meteram IA dentro do Photoshop também, né, cara? Então, é isso, assim, vão fazendo isso. Eu só penso que, assim, por exemplo, a gente começou conversando sobre a produção de conteúdo. Às vezes um artista que não consegue produzir aquele conteúdo. A IA é uma tremenda ferramenta para você conseguir produzir. Total, você bota então lá, já começa faz aí já. um post para mim sobre tal coisa. A pessoa pegou aqui na minha frente, eu quero mandar esse e-mail, falou em português e ele traduziu em inglês. Traduz em inglês essa coisa que eu vou te falar e manda esse e-mail. Nossa, tem uma IA que eu uso, um app que eu uso que é maravilhoso, que ele acompanha a reunião. Quando você termina a reunião, ele entra na reunião com você. Quando você termina a reunião, ele diz o que eu falei, o que você falou, o que você precisa fazer, qual é o resumo daquilo e que dia a gente vai fazer um... Assim, né? A secretária executiva, ela já foi. Chora ser humano. Nossa, estamos meio assim no momento. Vamos ver. Isso aí é o papel da Carolina também, adequar. Mas eu acho que tem coisas... Eu sempre penso isso, né? Trabalhos que são pautados nas relações, né? São mais difíceis um pouco de serem substituídos, né? Isso. Eu acho que tem um pouco isso. Essa coisa de você dar... trabalhos que estão relacionados com a subjetividade, com valores intangíveis. Isso é muito mais difícil de você substituir. E a relação humana, ela é muito difícil, né? Tem um ponto, por exemplo, do nosso trabalho, que é a manualidade, né, cara? Então, a pessoa costurando um negócio, a pessoa pintando um negócio... Ela não é só o resultado estético, ela é também a contação da história, né? Ela é além do que o produto. É o que eu tô falando, é a narrativa, a retórica. Quem compra o... Ela tá carregada de valores. Isso. Exatamente. Quem compra o Felipe Grimaldi ou contrata, quer o Felipe Grimaldi lá, não quer um resultado do Felipe Grimaldi, entendeu? Ele quer a pessoa lá conversando, tirando foto, encostando, né? Eu brinco que antes a gente esperava fechar o restaurante para pintar e hoje em dia eles querem que a gente pinte na frente de todo mundo. O valor tá ali. O valor tá na pessoa, né, cara? A gente cobra mais, inclusive, se for pra pintar na frente de todo mundo. Eu acho que tá nesse caminho, assim, né? De você encontrar um lugarzinho no sol e tal, mas tem que entender a ferramenta também. Ô, Fabiano, só pra gente fechar, você consegue colocar as redes deles? Com a sua... Você não precisa mais de seguidor, mas vamos lá mesmo assim. Precisa sim. Precisa sim. Sobe aí. Tudo com I ali, Felipe Grimaldi. Curte, segue e compartilha, pessoal. Que isso. Aqui, ó. Festival El Cabriton, que era uma loja de camisas. Aí, ó, é sabadão o El Cabriton, hein, pessoal? Se vocês quiserem comprar artes populares aí, sábado, agora, dia 14, das 10 às 18. Se vocês quiserem me encontrar lá para uma foto, comprar uma plaquinha para esses populares, eu e a Borda estaremos lá no El Cabriton. Estará lá também, Carolina? Eu não estarei, que eu estarei no Rio, que vai fazer sol lá. A gente não não tem só eu, né? Agora a borda.art, ali ela vai explicar ainda mais. Isso, aí tem uma série de conteúdos, tem Felipe ali, né? É ele e mais 9 artistas. Essa Luna Bastos, maravilhosa, uma artista do Piauí. Uma empresa totalmente feminina. Totalmente feminina. De novo, esse casé. A Inesita Barroso. Aí eu vi que você reagiu a essa arte. Esse trabalho lindíssimo. Cara, maravilha. Eu agradeço demais a vocês. Obrigado pela gentileza de vir. Obrigado a você. Imagina, Carolina, obrigada. atual campeão da Libertadores. Exatamente. Vamos né? será? Felipe Grimaldi, São Paulino. Paulino. Tá difícil, né? Tá, né? Tá difícil pra você. Mas Felipe. tudo bem. Já tiveram um passado Vocês glorioso. já tiveram seus tempos de glória. Olha quantos anos que eles sofrem. Não, mas tá tudo bem, gente. Tô com a minha camiseta do deixa Raí o guardada Botafogo lá. ganhar. Então, obrigado pela gentileza. Foi um papo esclarecedor e muito importante. Obrigado. Eu acho que foi muito importante trazer vocês dois juntos para estender esse assunto, esse mercado tão confuso
que são as artes visuais. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, Bruna. Adorei. Valeu demais, meu querido. Valeu. E obrigado a você que assistiu até agora. Para ver essa e outras conversas, acesse gazetasp.com.br. Um abraço a todos e tchau!